Pastor, vamos lá, temas bíblicos. Explica pra gente o que é batalha espiritual e a tua opinião, principalmente, falando assim, tem base bíblica batalha espiritual, o que é, e se tem gente que exagera muito nesse trem. Base bíblica é óbvio, né? O apóstolo Paulo em Efésios 6 diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E aí ele descreve, né, toda aquela hierarquia, mas contra principados, potestades, poderes, domínios, né? E nos lutamos contra as hordas do inferno. Quer dizer, existem muitos textos que revelam que o mundo físico ele é afetado diretamente pelo mundo espiritual. Tá. Então, Satanás, que é o príncipe das trevas, né, do ar, né, o texto fala, né, da potestade do ar, ele tem um exército e o propósito dele é roubar, matar e destruir e ser o antagonista de Deus. Ele interfere claramente nas guerras, ele interfere nas destruições dos lares, na mudança da sociedade. Hoje a gente está vendo claramente uma sociedade que está abrindo mão dos princípios judaicos cristãos, entendeu? Que são princípios que foram os fundamentos da sociedade, da civilização ocidental. Isso tudo é uma batalha espiritual que nasceu no Éden e vai terminar no final de tudo, né? Tá. Só quando ele for literalmente lançado fora, ele com seus demônios no lago de fogo, aí a batalha espiritual vai acabar. Mas essa guerra ela acontece o tempo inteiro. Tá. A Bíblia fala que você tem que vigiar, que tem que orar. A Bíblia chama o diabo de tentador, de adversário. A Bíblia chama do enganador, do sedutor. Quer dizer, os nomes dele revelam que o objetivo dele é atrair as pessoas para o seu reino, né? A Bíblia chama do reino do filho do seu amor e o império das trevas. Então, essa batalha, ela existe constantemente, em vários níveis. Existe no nível das potestades, né? Principados contra principados. Por exemplo, lá no livro de Daniel, Daniel começa a orar e demora 21 dias para o anjo vir com a resposta para ele. E depois de 21 dias, o anjo Gabriel chega para ele e fala, olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Ali não está falando do reino da Pérsia, está falando do principado da Pérsia, porque um homem não pode impedir um demônio que ele nem vê, né? E ele fala, contudo eu clamei a Miguel, que é o príncipe de Israel, e ele veio até mim, e por isso eu pude chegar, mas demorou 21 dias. Tá. E nesse período de 21 dias, Daniel estava orando, estava fazendo batalha espiritual, pedindo respostas para Deus a respeito do retorno do cativeiro e de uma série de respostas. E tanto é que o anjo traz para ele, na resposta da sua oração, todo o destino da humanidade até o fim, né? Tá. O livro de Daniel é a base da hermenêutica do livro de Apocalipse. Então a guerra espiritual é real. Ela é real tanto no nível de principados, potestades, mas é real também na vida do indivíduo. O indivíduo, ele luta muitas vezes com tentações, ele luta com pensamentos que vêm na mente dele, o inimigo tenta demovê-lo, afastá-lo de Deus, né? Então, essa luta é real e nós não podemos lutar essa luta com as narrativas humanas. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais. Ou seja, não é uma 38. Paulo está dizendo, ó, não adianta você lutar contra demônio com míssil, com revólver, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, para anular, né, fortalezas. E aí ele começa a falar dessa batalha espiritual que acontece. Tá. Então, nós não podemos ser nem ingênuos e achar que isso tudo é balela, isso não existe, mas também você não pode, em nome de uma batalha espiritual, exagerar a ponto de dizer, não, eu não vou trabalhar porque eu estou debaixo dessa depressão porque é uma batalha espiritual, então ter nisso uma escusa, uma desculpa para você não fazer sua parte. Tá. Porque eu entendo o seguinte, Deus ele vai fazer tudo, menos a sua parte. Tá. Então aquilo que é a sua parte, ele espera que você faça. Então, no mundo físico, existem pessoas que exageram, porque aí começam a criar nome de demônios, procurar listas de demônios, começam a tentar mistificar
uma verdade que a Bíblia não quis revelar. Tá. Então, nesse ponto, existe muito exagero. Tá. Mas também existe exagero do lado daqueles que rejeitam a batalha espiritual que existe. Porque, por exemplo, até quero entrar num ponto para pedir tua opinião, que é sobre maldição hereditária. Eu já vi algumas coisas que, aí o senhor me corrige, que eu acho meio exagero. Por exemplo, uma vez eu li num livro uma pessoa que fala que toda vez que você viaja de avião para o Nordeste, você tem que pedir perdão para Deus, porque você atravessou uma região que é domínio da potestade da religião, sabe? Basta perguntar, tá onde na Bíblia isso? Uhum. Isso é bobagem. Tá. Quer bobagem. A Bíblia diz o contrário, diz que eu devo orar para que Deus me guarde onde quer que eu vá. Uhum. Você não tem que pedir perdão de nada, você tem que enfrentar, muitas vezes, as potestades que estão nos lugares. Sim. Mas não tem que pedir perdão. Gente, maldição hereditária existe, na Bíblia existe. Tem até um monte, Jerezinho, Ebal, um monte da maldição e um monte da bênção. Agora, não é do jeito que as pessoas falam. Uhum. Por quê? Na Bíblia, quem amaldiçoa é quem? Sempre Deus. Tá. A maldição é o juízo que vinha para aqueles que quebravam a lei. Agora, quando vem Cristo e ele morre na cruz, Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Uhum. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uhum. Então, no momento em que você recebe a Jesus como o Senhor da tua vida, não existe mais maldição sobre a tua vida. Você está livre. Mas você tem que fazer algum processo, algum procedimento X ou Y? Não precisa. Aceitou Jesus, foi quebrado. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. Algumas pessoas usam esse argumento que eu acabei de usar para você, mas outras vão ver que na prática não é bem assim. Tá. O que eu quero dizer? Vamos supor que uma pessoa tinha, nas gerações dela, na família dela, doenças hereditárias, ou então repetição de divórcios, ou coisas que aconteciam na família. Profissional. Fracassos profissionais, financeiros. Pode ser que tenha, de fato, espíritos que tenham tido legalidade por conta de pecados na família. Tá. E essas pessoas recebiam essa pressão espiritual, essa força espiritual que a gente chama de maldição. Uhum. Essa pessoa se converte, Cristo de fato as resgatou. Agora, e os demônios que estavam lá acompanhando a família? De repente eles falam: não, agora eu não vou mais atacar essa pessoa. Claro que não. Eu digo o seguinte, que a pessoa que está debaixo de maldição é como se o diabo tivesse a chave da tua porta. Ele entra sem que você possa evitar. Que seria o negócio da legalidade. Da legalidade. Tá. Mas quando você aceita Cristo, ele perde essa chave. Por quê? Porque Cristo já pagou a maldição. Ele não tem mais legalidade. Tá. Mas ele vai continuar tentando. Uhum. Mas como ele vai entrar na sua casa? Isso é só uma metáfora, tá? Uhum. Depois eu vou elaborar mais. Ele vai bater na porta. E como é que você deixa ele entrar? Através de alguma brecha de um pecado. Tá. Então, às vezes uma pessoa que antes de se converter já era cativa àqueles demônios, ela se converte, ela tem o poder para ser livre disso, mas necessariamente existem outras áreas da vida dela. Por exemplo, muitos dos pecados que acontecem da carne, eles geram vício por conta do efeito dopamina. Tá. Você sabe que o cigarro, ele vicia por quê? Porque a nicotina, ela libera no cérebro a dopamina, e a dopamina dá prazer. Tá. Quando a dopamina cai o nível dela no cérebro, você fica com a vontade de ter a mesma sensação. Aí você vai procurar o cigarro. Todo vício é assim. A cocaína é a mesma coisa. O orgasmo produz uma liberação de dopamina, só que a cocaína dizem que é 20 vezes mais dopamina do que o orgasmo. Caramba. Então, o camarada, depois que ele sai do prazer, ele começa a entrar num decréscimo do nível de dopamina, que é aquele bode, aquela vontade. E por isso que um drogado diz, no fim, a droga sempre vence. Então, isso vale também para o indivíduo que está preso à internet, na pornografia.
Tá. Hoje, a ciência diz que até usar um celular, mais do que 3 minutos, começa a liberar dopamina. É mesmo? Por isso que tem pessoas que não conseguem ficar sem. Horas e horas, né? De madrugada. Porque gera aquela coisa, aquela expectativa. Será que tem alguma coisa nova, né? Tá. Então, veja, Faz sentido, né? isto é fisiológico, ainda que espiritualmente Jesus já tenha te libertado daquela maldição, as consequências físicas e até emocionais não vão embora imediatamente. Tá. Pode até ir, Uhum. tá? Eu costumo dizer, eu fumava. Eu nunca usei droga, mas eu fumava muito. Uhum. No dia da minha conversão, eu nunca mais pus o cigarro na boca e nunca mais senti vontade. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. Então, Deus é capaz de operar milagres, mas nem todo mundo vai experimentar isso. Algumas pessoas vão ter que deixar Vão na lutar raça. contra ainda. A maldição do ponto de vista espiritual, a legalidade, a autoridade que aqueles demônios têm para agir na vida da pessoa não tem mais, porque Jesus já pagou o preço. Tá. Só que o demônio vai tentar a pessoa. E se eu abrir a porta? Então, se ela era uma pessoa, por exemplo, viciada em pornografia, a dopamina vai pedir de novo. Uhum. E se ele abrir brecha, ele vai voltar Uhum. a viver dependendo daquilo, e aí os demônios entram de novo para tentar. Tá. A Bíblia fala até de espíritos familiares, que são espíritos que acompanham famílias. Só que é diferente. A maldição, a legalidade, né, para destruir a vida da pessoa, ela não tem mais. Porque Tá. Cristo levou sobre si as nossas maldições. E acho que também tem muito, né, pastor, de tipo assim, o contexto que você tá. Se você tá vivendo numa família que, vamos dar um exemplo, vai. A tua avó foi prostituta, a tua mãe foi prostituta. Ah, você é uma maldição hereditária. Pode ser que tenha uma questão de maldição, até o momento que se converte, mas tem também o que foi o que você conheceu a vida inteira, né? lógico, sem dúvida. Tipo, casais que se divorciam também. O bisavô divorciou, o vô divorciou, o Você pai... começa a achar natural. Aham. Mas, olha, não subestime o poder das trevas. É. Tem gente que fala, o diabo tem costa muito larga. Não. Ele é mais culpado até mesmo do que a gente pensa. Tá. Porque ele fica o tempo inteiro lutando contra nós. Criando ciladas e tal. Agora, o que as pessoas precisam entender é o que quebra a maldição não é nada desses atos. Vai, lê lá, repreende os 10 demônios, joga óleo, faz isso, faz regressão. Não. O que quebra a maldição é Cristo. Tá. Então, se eu me aproprio do que Cristo fez, está pago. Eu não tenho que fazer absolutamente mais nada. Agora, não é porque você se converteu que você não vai ter que lutar com os demônios. Aham. Eles vão continuar te tentando. Sim. E muitas vezes a libertação de hábitos do passado vem com uma mudança de mente. Por isso que a Bíblia fala, roga-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a mudança de mentalidade vem pela leitura da Bíblia, pela comunhão. Por isso que eu digo que é tão importante uma pessoa que se converta ir para a igreja. Boa. Passar a ter amigos cristãos, pessoas que vão estimulá-los para sair daquele ambiente Uhum. e ter um ambiente saudável.